versículo 41. Glória a Jesus. Que bom estar com vocês, que alegria poder servir. Essa que também é a nossa igreja que fazemos parte, vai fazer esse ano 9 anos, no mês que vem, e nós temos tido essa alegria de servir esse ministério, e desde esse todo, na verdade, já antes deste tempo, antes mesmo de ser membro da igreja, a gente já estava junto, né? Pastor Christian e pastora Daniele, cooperando lá na Devec Recreio, e depois em São Paulo, enfim, e eles carregaram a gente, né? E a gente, eles vão indo, vão levando, a gente vai junto. Eu quero agradecer pelo carinho, como nos receberam bem, como nos receberam com muita gentileza. Parabéns, o trabalho está magnífico, mas eu vou correr aqui para a gente falar da palavra. Capítulo 18, verso 41. Pronto. Está escrito: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Quantos podem dizer amém esta noite? E quantos podem dizer graças a Deus? Abre um cadinho o monitor aqui para mim, meu querido. Eita, aí desse jeito vai virar vigília mesmo, hein? Obrigado, tá ótimo, muito obrigado. Eu lembro que, num dado momento, aquela canção sobre essa história, a canção sobre a pequena nuvem, né? Ainda, salvo engano, no Ministério Apacentário de Nova Iguaçu, eu toco no altar, você já tinha mudado o nome. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho... Quem cantou muito essa canção? Faz chover, eita. Aí depois veio o Fernandinho, tome chuva, né? E que coisa boa é falar sobre essa história. E é um fato que existe uma protagonista, por assim dizer, nessa história. E ela é a pequena nuvem. A pequena nuvem, por tudo que cerca essa questão tão curiosa, por tudo que cerca essa questão tão espiritual, tão interessante, tão profética, é claro que ela surge como uma protagonista quando a gente fala sobre sinal. A pequena nuvem é, nessa história, um sinal. Diga comigo. Como é que é? Pastor, mas o senhor nem leu da pequena nuvem? É, porque eu li um versículo só, mas logo depois, o profeta Elias vai pedir para que o servo dele, o moço dele, o assistente dele, fosse algumas vezes observar no céu se ele via alguma nuvem, alguma coisa que pudesse indicar que a chuva estava vindo. Nós estamos falando de um momento onde há 3 anos e meio não chovia em Israel. E Elias sentiu no seu espírito que havia chegado a hora dos céus se abrirem de novo. E ele está esperando um sinal. Porque ele acredita numa coisa que eu também acredito e acho que você também acredita, que Deus manda sinais. Isso é uma realidade para os dias de hoje, pastor Eduardo, tremenda realidade. Se você deixar de acreditar que o Senhor envia sinais, você vai empobrecer a sua relação com Deus e vai privar-se de viver uma coisa tão gostosa que é ver Deus se comunicando com a gente e colocando a gente numa antessala do nosso milagre. Porque eu chamo de antessala, o sinal de Deus é uma antessala do seu milagre. Porque você ainda não está propriamente lá, mas é como se já estivesse. Vou dar um exemplo: quando você chega num médico, numa consulta de um dentista, por exemplo, você não vai entrar direto no consultório, você sempre vai sentar-se numa antessala primeiro, sim ou não? Você já está no consultório? Não, mas se alguém te ligar, você vai dizer: eu estou no dentista, não é verdade? Mas você está na cadeira? Já estão mexendo no seu dente? Você está na antessala, mas você já entende-se como participando daquele ambiente. O sinal é o jeito de Deus começar a introduzir você numa realidade que já está pertinho de... Vou tentar de novo. O sinal é uma maneira de Deus introduzir você numa realidade que já está perto de você. Ou levante a sua mão, porque eu quero dar uma boa notícia esta noite. O Deus que deu sinais a Elias, deu sinais aos profetas, deu sinais aos apóstolos, Ele não mudou. Ele ainda tem prazer em dizer o que está por fazer num futuro bem próximo. Então,
esta pequena nuvem, ela é um sinal. Ela foi uma maneira de Deus começar a introduzir o profeta Elias num futuro que estava muitíssimo perto, muitíssimo próximo de se manifestar. Agora, embora é inegável que a pequena nuvem seja o sinal mais famoso, diga, mais famoso, foi da pequena nuvem que vieram as canções, sim ou não? Eu vejo uma pequena nuvem, é maravilhoso. Embora ela, inegavelmente, seja o sinal mais famoso, ela não foi o primeiro sinal. Pastor, mas isso muda tudo, porque a Bíblia trata questões primeiras com muita seriedade. A começar pelo fato de que as primícias, que são um princípio estabelecido por Deus, sempre foram enxergadas por Deus com tamanha seriedade. Para dar um segundo exemplo, você sabe muito bem que havia algo no mundo antigo chamado bênção da primogenitura. E o que é a bênção da primogenitura, senão a bênção para o primeiro filho? Quem está aí, diga amém. Então aquilo que surge primeiro, aparece primeiro, se manifesta primeiro, tem primazia e tem um lugar particular nas questões do mundo espiritual. Então é por isso que eu preciso que você entenda o quão importante é compreender que, embora a pequena nuvem seja o sinal mais famoso, a manifestação mais famosa da história, ela não foi a primeira manifestação. Porque antes dela, antes de um sinal para os olhos, Deus deu um outro sinal para Elias. Está escrito aqui, nós lemos juntos. E disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque eu ouço um ruído. Diga forte, A primeira coisa que Deus deu a Elias foi um sinal para os olhos ou para os ouvidos? Vamos de novo. A primeira coisa que Deus deu para Elias foi um sinal para os olhos ou para os ouvidos? Mas depois de dar um sinal para os ouvidos, Deus deu um sinal para os olhos? Então escute o que eu tenho a dizer a você. Deus sempre começa falando aos ouvidos antes de mostrar aos olhos. Deus sempre começará falando aos ouvidos, para depois colocar algo diante dos seus olhos. Pastor, eu não tenho pressa em ver, tenha pressa em ouvir, porque depois que você ouvir, certamente você verá. Adevec Boston, levanta a mão mais alto que você puder, porque assim te diz o Senhor: um ruído, um som, uma voz te chegará aos ouvidos, e através disso tu saberás que eu estou para fazer uma coisa. Porque as coisas de Deus são extremamente coerentes. Nós temos 5 sentidos. Quantos? E o sentido da audição foi elevado pela Bíblia numa dimensão maior do que todos os outros. Simplesmente por uma razão. Porque a Bíblia diz que a fé, aí eu abro um parênteses, fé que é o elemento sem o qual ninguém pode agradar a Deus se não tiver. Então veja a importância disso. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, significa que Deus pegou o sentido da audição e o colocou num patamar superior a todos os outros 4 sentidos. Por isso faz tanto sentido, com perdão no trocadilho, que tudo que Deus queira mandar como sinal, Ele comece com aquilo que você ouvir. Pastor, mas e aquilo que eu vou ver? Vem logo depois daquilo que você vai? Pergunte por quê? Porque quando você enxergar com os olhos, só fará sentido porque Deus te falou sobre isso antes. Pastor, eu quero uma prova. Com todo prazer, olhe para mim. Veja como as coisas aconteceram. O assistente de Elias foi até o local indicado por Elias, um monte, olhou para onde Elias mandou. Foi e voltou algumas vezes, até que viu uma pequena nuvem. Ele não voltou animado, preste atenção. Ele não voltou empolgado, ele não voltou elétrico, ele não voltou entusiasmado. Ele voltou como quem viu uma coisa qualquer. Como quem viu uma coisa? Não há ânimo, não há ímpeto, não há fervor, não há nada. Apenas uma pessoa reportando a outra uma informação qualquer. O assistente de Elias olha para ele e diz assim: eu vi uma nuvem.
do tamanho da mão de um homem. Repito, não há empolgação. Repita, não há empolgação. Não há nada. Ele está dizendo aquilo como que se eu dissesse para você, eu vi que a tomada ali tá fora do lugar. Aí eu vi que... Nada. Mas quando Elias é notificado sobre a visão que apareceu no céu, ele tem uma reação completamente diferente da reação do assistente. A ponto de que eu não tenho dúvida do que vou lhe dizer agora. O assistente deve ter olhado para Elias e deve ter pensado, ele deve ter ouvido eu falar outra coisa. Porque não faz sentido alguém se animar tanto com um sinal tão pequeno. Não faz sentido alguém ter uma reação como essa, simplesmente eu dizendo que vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora que vem a coisa boa, agora que fica gostoso. Porque os comportamentos são diferentes? Porque o assistente viu, mas não havia. Então o que ele viu não conectou-se com nada. Foi uma visão solta, destituída de contexto, destituída de sentido. Já para Elias, quando a visão é narrada, ela se conecta automaticamente com aquilo que ele havia ouvido. Aí o casamento perfeito entre a visão e a audição. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Não espere de pessoas que não ouviram o que você ouviu, o mesmo ânimo diante dos sinais. Mas você que ouviu o que Deus falou, de você Deus espera ânimo, ímpeto, intrepidez. Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga, se Deus falou com você, então essa visão faz sentido. Celebra, comemora, faz festa, vai acontecer. Durante essa semana, durante o finalzinho desse mês de outubro, Deus vai mandar visões. Deus vai mandar coisas para os nossos olhos. E vão haver duas pessoas vendo a mesma coisa. E uma estará empolgada e a outra parecerá que aquilo não significa nada. E você não precisa pressionar essa pessoa, não precisa ficar chateado, compreenda, afinal ele não ouviu o que você ouviu. Não espere chegar em casa hoje e conseguir transmitir para quem está lá o mesmo ânimo que você, porque o ruído, quem ouviu essa noite foi você. O Senhor manda eu dizer para alguém esta noite, você está esperando alguém que não ouviu o que você ouviu se animar para você começar a se animar? Você está esperando alguém que não ouviu as promessas que você ouviu acreditar para você começar a acreditar? O compromisso de corresponder à visão é só exigido por aqueles com quem Deus já falou alguma coisa. Quem tem coragem de dizer um amém? Quem tem coragem de dizer um aleluia? Elias olha para o rei Acabe e diz para ele, vai, come e bebe. Isso significa basicamente, festeje, comemore, estou te dando uma razão, vai chover. E como não chove aqui há 3 anos e meio, festeje, comemore, organize, contrate um buffet. Chame as pessoas, chame os príncipes do reino, vai lá, vá festejar. Basicamente, Elias está dizendo o seguinte, vá fazer festa. Vá fazer? Horrível, vá fazer? Só que ao mesmo tempo, ou logo depois, a Bíblia diz que quando Acabe é dispensado por Elias para ir organizar a festa, ele, Elias, sobe ao monte para orar. E quando eu olhei essas duas tarefas, a de fazer festa e a de fazer a campanha de oração, eu fiquei me perguntando qual é a mais fácil. E a resposta é simples, fazer a festa. Qual é a mais prazerosa para a carne? Fazer a festa. Aí eu me vi numa situação e numa pergunta, por que Elias deu a tarefa mais fácil para o rei e ficou com a tarefa mais difícil?
Por que ele não pegou o rei Acabe pelo colarinho e falou para ele: você vai subir no monte para orar comigo? Eu sou profeta, mas você é o rei. Você tem responsabilidade sobre essas pessoas. Quando chover, você vai ser o primeiro beneficiado. Então eu não vou orar sozinho, sobe comigo. Eu não vou orar sozinho, vá comigo. Mas Elias não faz absolutamente nenhuma questão, diga comigo, nenhuma questão, da presença do rei Acabe num momento de intercessão, súplica e guerra espiritual, que eram dele e somente dele. Porque Elias tem uma visão espiritual que eu preciso que você absorva essa noite. Matematicamente, toda vez que você soma, você aumenta. Vamos de novo? Se a gente vai falando de números positivos, não é? Toda vez que você soma, você... Vamos de novo. Toda vez que você soma, você... Matematicamente não é assim? Espiritualmente nem sempre. Espiritualmente, às vezes, quando você soma, você divide. Pastor, não entendi. Vou entender agora. Se Elias força a ida de Acabe ao ambiente de oração, sendo ele um homem ímpio, sendo ele um homem desconectado das questões espirituais, se ambos dobram o joelho, vamos para a matemática? 1 mais 1 são? Aumentou ou não aumentou? Vamos para a questão espiritual? Se você tem do seu lado uma pessoa completamente desconectada do seu propósito, você não está somando nada, você acabou de dividir. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: não faça questão de quem não está fazendo questão. Vou falar de novo. Aponta o dedo para umas 3 pessoas, diga: não faça questão de quem não está fazendo questão. Ele não vai, vai você. Ele não quer, queira você. Estou sozinho, glória a Deus por isso. Vai nessa tua força. O Senhor vai te dar graça para você continuar orando. Não faça questão de quem não quer fazer questão. Não é sobre uma questão de querer responsabilizar a pessoa. Ah, não, mas ele tem que vir. Mas espiritualmente isso vai mudar o quê? Não, mas ela tem que dobrar o joelho. Mas tá, mas espiritualmente isso vai mudar o quê? É só para que numa foto saiam 2 de joelho dobrado em vez de 1? Mas espiritualmente que peso isso tem? Compreenda que as questões espirituais estão muito além da beleza das fotos que nós podemos gerar. Una-se a pessoas que de verdade estão em concordância com você. Quem está aí, diga amém. Elias disse: sobe, come e bebe, porque eu ouço o ruído de uma grande chuva. Chamou o menino, volto no menino, vou em Acabe e a gente encerra. E tudo isso é rápido. Acabe chamou o assistente e falou assim: vai lá. Eu estou vendo o assistente saindo, ele falou: calma aí, que eu não te dei a direção ainda. Não, vou olhar. Não, você não pode olhar para qualquer lugar. No texto está desse jeito colocado, que a instrução de Elias foi para que o moço olhasse na direção da banda do mar. Repita comigo: na direção da banda do mar. Então ele não poderia partir, pastor Cristian, aleatoriamente para qualquer ponto do monte e olhar para o céu em qualquer direção. Não, Elias disse: acha o mar. Quando se achar o mar, sobe o teu olhar e olha para o céu, quando o céu estiver em cima do mar. Vamos de novo. Olhe para o céu quando o céu estiver em cima do... Se o mar não está para lá, então não é para lá que você vai olhar. Ah, mas o céu... Não, se não tem mar lá, então não é lá que você vai. Você vai olhar para o céu na direção da banda do mar. Achou o mar? Sobe o olho e olha para o céu na direção do mar. Alguém está me entendendo? Pastor, isso tem alguma interferência na história? Toda interferência. Quando a nuvem foi apresentada para Elias, ela foi apresentada assim: eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aqui eu preciso dar uma pausa. Diga comigo: do tamanho da mão de um homem. Vamos lá. Esse iPad é do tamanho da mão de um homem? Não. Como não? Não é todo ele, mas é ou não é? É. Esse livro aqui, que vai estar sendo vendido no final, não posso falar disso agora, mas esse livro aqui é mais ou menos do tamanho da mão de um homem? Sim ou não? O que eu quero dizer para você é que existem muitas coisas que são do tamanho da mão de um homem.
Ele poderia ter dado vários outros exemplos para falar do tamanho da nuvem. Atenção! Ele poderia ter falado de outras coisas que têm estas mesmas dimensões, mas ele escolheu enxergar a mão de um homem no céu. Por quê? Porque as referências que você dá, você sempre as dá sobre coisas que fazem sentido para você, são marcantes para você. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Por que, em vez de falar sobre outras coisas que têm esse tamanho, ele fala sobre a mão de um homem? Porque isso era marcante para ele. A mão de um homem era algo que acompanhava a sua vida. A trajetória, algo suava, algo gritava, algo de alguma maneira era emblemático para ele, no que diz respeito à mão de um homem. Essa referência era importante para ele. Só que aquele dia, ou a partir daquele dia, uma coisa muito interessante mudou na vida desse assistente. E eu vou profetizar que vai mudar na vida de alguém aqui também. Suas referências vão mudar. Suas referências vão mudar. Por quê? Porque você está habituado a enxergar a mão dos homens. O que elas podem fazer, qual o tamanho delas, portas que podem abrir, chaves que podem girar, benefícios que podem conceder, papéis que podem assinar. Tua vida tem sido marcada pela referência da intervenção da mão de pessoas. Mas o Senhor Deus me trouxe para dizer: vou mudar isso. Vou te dar uma nova referência. E quando tu olhares para o teu passado, tu não verás as marcas da mão das pessoas. Tu verás as marcas da minha mão. Você vai trocar a mão dos homens pela mão de Deus. Pastor Eduardo, para mim quem abre é o fulano. Tu vai descobrir que quem abre é Deus. Pastor, me disseram que se eu chegar no Beltrano, rompe tudo. Pois tu vais descobrir que se tu chegares aos pés do Senhor, Ele te fará romper. Agora vamos voltar aqui, ó, na banda do mar. Quando ele volta dizendo: eu vi uma nuvem. Não se empolgue, profeta, é pequena. Parece que eu ouço o profeta olhando para ele dizendo assim: mas ela subiu do lugar que eu te falei? Sim. E faz diferença, profeta? Toda a diferença. Se você vem aqui para mim falar que viu uma pequena nuvem num ponto qualquer do céu, poderia ser que não importasse tanto. Mas se esta pequena nuvem subiu do mar, porque foi isso que ele falou. Se essa pequena nuvem advém do mar, preste atenção. Se ela provém do mar, se foi o mar que mandou ela, então tem outro impacto para mim. Pergunte por quê? Porque é no mar que nascem as tempestades. Quando a pequena nuvem apareceu e Elias confirmou que ela subia do mar, ele sabia que se Deus planejava mandar uma chuva abundante sobre a terra, o lugar onde Deus fabricaria essa chuva seria em alto mar, porque isso é básico. As tempestades se formam em alto mar. Então Elias entendeu que quem estava mandando o sinal era o berço das tempestades. Se o sinal vinha de lá, era crível, era firme, era forte e era confiável. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui e agora. Vou te falar como a gente age. Eu também. Sinais são produzidos por muita gente, pirotecnicamente. Alguém se apresenta bem, ensaia um discurso, só que essa pessoa não tem profundidade, não tem raiz, não tem berço. Só que nós tendemos a acreditar nos sinais mirabolantes sem questionar de onde eles partem. Não levante a mão, pelo amor de Deus. Mas provavelmente haja alguém aqui que já acreditou no sinal que quem emitiu foi uma vala. Só que a forma como ele elaborou o sinal, você creu, investiu. Não vamos entrar nesse assunto não, meu Deus. Pastor, e do outro lado acontece o quê? Acontece que Deus
manda sinais pequenos, porém de fontes confiáveis, e você não recebe, porque está mais preocupado com o tamanho do sinal do que com a grandeza da fonte. Não precisa ser um e-mail gigante, pode ter uma linha só, depende de quem redigiu. Vou tentar de novo. Não precisa ser um e-mail gigante, pode ter uma linha só, depende de quem foi que enviou. Não precisa rasgar uma sede enorme, pode ser um parabéns, dependendo de quem deu. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque esteja atento. Alguns sinais aparentemente pequenos vão começar a aparecer, mas são de fontes confiáveis, de onde as grandezas provêm. Se você acredita, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé no seu lugar nesta noite. Sinais de gente confiável. Que eu encerro aqui agora com o detalhe que Elias disse para Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma grande chuva. Aí depois que ele vê a nuvem, ele chama o moço e fala assim: fala com Acabe, para ele aparelhar o carro e correr, antes que a chuva o impeça. Basicamente o que Elias está dizendo é o seguinte: fala para Acabe não se demorar, porque se ele não pegar a estrada logo para Israel, a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Só que ele não fala apenas sobre a chuva pegar ele no meio do caminho, ele usa uma palavra que me capturou. Ele diz para que a chuva não o impeça. Então ele está chamando a chuva de impedir. Não tenha medo, a chuva de impedir. Mas a chuva não era bênção? Sim ou não? Quem mandou a chuva? Quem orou pela chuva? Vamos de novo, quem orou pela chuva? Quem mandou a chuva? Como é que Elias está dizendo que ela pode ser um impedimento? Agora eu quero que você redobre toda a sua atenção. Preciso só de 2 minutos para dizer uma coisa. Quando a chuva atravessa a nuvem, quando ela sai do céu e entra na nossa atmosfera, toda a forma como nos relacionamos com ela é nossa responsabilidade. Há pessoas que não estão no lugar que deveriam estar hoje, aqui e agora. Gente que poderia estar sentada do seu lado. Pergunte para mim, por que não vieram? Porque foram impedidas pela chuva que elas mesmas oraram. Elas mesmas quiseram, elas mesmas pediram, mas elas não souberam dançar na chuva, não souberam correr na chuva. O que Deus faz bem, faz perfeito. Quem estraga somos nós. Não tenha medo da chuva, não tenha medo de prosperar. Prosperidade não atola ninguém, desde que você saiba correr na chuva. Pastor, eu acho que eu nem vou casar, porque se eu casar, não pode casar, pode casar. Só não levante um altar dentro da sua própria casa, não se torne um idólatra conjugal, para que a chuva não te impeça. Muitas pessoas perderam a oportunidade, ou melhor, foram desencorajadas de clamar a Deus por algumas bênçãos, sobretudo nessa área, finanças, sucesso empresarial, porque elas acreditam, mirando-se em alguns exemplos, olha lá, fulano prosperou, se arrebentou, fulano ganhou mais, se desviou. Então eu não quero, preste atenção, fulano não soube correr na chuva. Fulano não soube lidar com as questões inerentes de quem está recebendo uma chuvarada. A chuva é assim, você tem que aprender a correr. Pastor, correr, você vai se molhando, refrescando. Aí você vai correndo da vaidade, vai correndo da usura, você está entendendo? Vai correndo do egoísmo, vai correndo. A chuva não vai te impedir. Eu profetizo sobre a sua vida. Levante a mão mais alto que você puder. Deus vai mandar uma abundante chuva, e nada daquilo que você receber te impedirá de chegar no teu objetivo. Vai chover e você não vai parar. Você vai prosperar, mas não vai abandonar a casa de Deus. Vai casar e vai continuar sendo fiel. Eu sou um corredor na chuva. Quem diz amém esta noite?
Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com alguém que está me ouvindo agora. Veio a chuva, você não soube lidar com ela, por não ter sabido lidar com ela. Alguma coisa que talvez você tenha orado tanto, desejado tanto, acabou se tornando seu impedimento. E você está impedido no meio do caminho. Não conseguiu chegar no seu alvo nem no seu objetivo. Parou a caminhada, parou a jornada, porque não soube lidar com as questões da vida. Abandonou a fé, deixou aquele que era o alvo das tuas orações, aquele a quem você pedia, aquele a quem você cria. Só que o Senhor me trouxe aqui, não foi de perto não, hein? Para te dizer uma coisa, eu estou te olhando nesse caminho. Eu vi que você parou, eu vi que você foi impedido por coisas que você não soube lidar, quando você estava caminhando na minha presença, coisas que você não soube lidar, decepções que você não soube correr, deslealdade de algumas pessoas, que você não soube lidar com isso, você ficou impedido. Mas a mim nunca foi mais interessante te abençoar do que era interessante te ter comigo. E eu quero que você saia dessa paralisia, desse caminho, e volte a correr na minha direção, porque eu estou te esperando para voltar para casa, te diz o Senhor. Pastor, onde o senhor quer chegar? É onde você está pensando mesmo? Você está me ouvindo aqui hoje? Você está afastado de Jesus e da igreja? Questões que nós não vamos discutir sobre elas aqui agora, se tornaram em algum momento impedimento para a tua caminhada. Você não conseguiu continuar, você parou, mas você quer hoje retomar o teu caminho. Você quer que Deus te tome pela mão, e ainda que você esteja num lamaçal, o Senhor te toma pela mão e te diz: vamos voltar a caminhar. Oh, pastor, é comigo que o Senhor está falando. Eu parei, mas hoje quero voltar a caminhar na presença do Senhor. É com você que eu estou falando? Me dá um sinal com a tua mão agora, aonde você estiver. Tenha fé para isso, coragem para isso. Reconcilia com teu Senhor agora. Me dá um sinal com a mão. O senhor de casaco preto? É isso? Vem aqui então voltar para essa caminhada com Jesus. Vem aqui, venha debaixo das boas-vindas desse povo de Deus. Tem 500 pessoas nos assistindo pelo canal da igreja agora. Se você que está me assistindo aí, participando desse culto, se você quer se reconciliar com Jesus, ponha no chat aí agora: eu quero voltar para Jesus. Põe no chat aí agora. Pastor, acabou? Não, em nome de Jesus, eu estou esperando você. Agora, se você parou no caminho, quer retomar a tua caminhada, sai do teu lugar, vem no altar agora. Vem, rapaz, em nome de Jesus. Venha correndo, 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 correndo. Correndo, 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 correndo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sai do seu lugar, venha no altar agora. Pastor, tem mais gente chegando. Você pode botar mais glória a Deus e mais aleluia. Você não nasceu para viver longe da presença de Deus. Você não nasceu para viver longe da presença de Deus. Oh, olha aí, ó. Olha aí, glória a Deus. Cadê? Eu quero voltar para Jesus. Será bem-vinda, Rebeca Tavares. Oh, glória a Deus. Rebeca Tavares. Sandra Soares, Deus te abençoe. Está voltando para Jesus também. Oh, outra também voltando para Jesus agora. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Eduardo, eu não posso voltar porque eu nem comecei ainda, não fui. Será que é para mim também? Tem lugar para mim? O senhor começou aí, geralmente eu vejo que os pastores terminam chamando para voltar. Então acho que não vai ter hoje, vai? Claro que vai. Vai ter um convite para você, que precisa fazer uma aliança com Deus hoje pela primeira vez. Você que precisa começar a se relacionar com Deus que é real, é vivo. Os deuses dos homens são obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Pé, mas não anda. Mão, mas não toca. Olho, mas não vê. O Deus que nós servimos, a presença dele é real no nosso meio. Pastor, o que eu estou sentindo hoje aqui nesse culto, eu sinto em qualquer lugar que eu vou. Então eu te peço desculpa. Pastor, se eu ligar a televisão, quando eu chegar em casa, botar numa série de dorama, eu sinto a mesma coisa que eu senti essa noite aqui. Então eu peço perdão a você. Me perdoe. Agora, se você participou dessa reunião e você concorda, admite que o que você sente aqui, sentiu essa noite aqui, não pode ser comparado a nada que você sinta lá fora.
Então é Deus que está chamando você para uma experiência com Ele. Sai do seu lugar agora e venha fazer uma aliança com Jesus. Se você quer pela primeira vez entregar a sua vida para Jesus, me dê um sinal com a sua mão bem alto agora. Sai do seu lugar e venha no altar. Eu já estou passando a palavra para o pastor Cristo e ele vai orar por você. Se você quiser, sai do seu lugar agora e venha no altar. Agora, eu vou esperar você aqui. É o tempo do pastor Christian chegar aqui. Olha, você entende como está acabando o seu tempo? Olha onde é que ele está. Ele está a 3 metros de mim. Se você quer vir, é agora. Se você está afastado e quer voltar para Jesus, vem agora, ainda dá tempo de receber. Pastor Christian.